Glórias a Deus. Quem foi entrando pelo YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais um dia de live também. Gente, compartilha aí, você que está no nosso Instagram. Então, o primogênito primicial é aquele que é o primeiro. Giovana, primogênita, ó, sou primogênita, Gabriela falando, Brenda, Ágata, que bênção, glória a Deus por isso, entende? Então, muitos aqui são primogênitos e também têm filhos primogênitos. Você precisa fazer seu resgate e você que é pai e mãe precisa resgatar o seu filho ou a sua filha. Vou explicar isso no mundo espiritual hoje. Todo primogênito é do Senhor. Entenda o seguinte, isso aconteceu por causa do pecado do bezerro de ouro. Deus estabeleceu, a partir de então, quem que seriam os primogênitos daqueles dias? Os Coranins, os sacerdotes. Mas Deus disse, por causa do pecado do bezerro de ouro, na qual Arão também participou, que se tornou o Gadol Cohen, o primeiro sumo sacerdote da história de Israel, Deus teve que fazer uma modificação. Aquelas mudanças até Deus faz. Essa é a grande verdade. Quanto mais nós, meros mortais, né? Né, Leia? Se Deus muda, quanto mais a gente, né? Ai, Deus não muda, pastor, Deus é imutável. Ele é imutável em relação a ele. Em relação a nós, ele muda quantas vezes for necessário. Então, todo primogênito é do Senhor. Deus estabeleceu, todo primogênito de animal, de pessoas que nascer, é meu. Deve ser consagrado e entregue ao Senhor. Todo filho primogênito que nunca foi entregue ao Senhor, acaba tendo dificuldades na vida, problemas, guerras, batalhas, situações. Por quê? Porque ele não foi resgatado. No mundo espiritual fica uma lacuna, fica uma brecha. No mundo espiritual é algo que falta, é uma questão faltante na vida da pessoa. Por isso, o primogênito, ele precisa ser consagrado, resgatado ao Senhor. Você que é mãe, você que é pai, se puder fazer isso, e a gente vai explicar isso, você vai consagrar, vai entregar o seu filho ao Senhor, e vai declarar que o meu filho seja consagrado ao Senhor. Aliás, aqui está um dos grandes segredos, porque muitos filhos de pais que estão nessa live, os filhos têm problemas. Pastor, é todo filho primogênito que tem problema? Claro que não. Tem uns que já são bênção por natureza, mas a maioria, 70% dos filhos primogênitos, eles têm dificuldades na vida, tá? Porque nunca foram resgatados, nunca foram consagrados. Então o primogênito, ele é o primeiro, o primogênito é o iniciante, o primogênito é a origem daquela família. Entenda, queridos, a origem de algo é muito importante. A origem de um casamento, a origem de um ministério, a origem de um filho, isso tem peso no mundo espiritual. Por isso que Deus disse assim, olha, consagre o seu filho primogênito ao Senhor. Mas os meus pais morreram. Quem os pais morreram, você mesmo vai fazer o seu resgate, tá? A gente ensina que a pessoa mesmo vai fazer o seu resgate. Vou falar como. Isso é estabelecido biblicamente. O Senhor requer de toda a família o seu primogênito. Quando isso não acontece, ele tem problemas. Existe uma batalha espiritual na vida dos primogênitos. Há uma guerra espiritual. Há uma batalha espiritual que os primogênitos vivem. Queridos, é uma guerra. Muitas vezes que até o primogênito não entendem. Consagrei minha filha no ventre, era uma benção, mas tenho que quebrar a bastardia na vida dela. Mas se ela é primogênita, Lucas, você tem que consagrar ela. Diara, dependente, tem que consagrar. A minha filha primogênita está grávida, está passando muita dificuldade, olha só, entende? Então, o primogênito que não é resgatado, fica uma lacuna no mundo espiritual, tá? Fica uma lacuna no mundo espiritual. Fica um impedimento no mundo espiritual. A Ana, Lucas é o primogênito. Meus filhos, eu sou caçula de 15. Mas como ficam os últimos filhos? O filho primogênito é o primeiro de uma linhagem. E vou explicar aqui alguns casos que os últimos se tornaram os primeiros. Tá? Ela está cheia de problemas, olha aí as irmãs falando. Então existe uma batalha espiritual muito grande na vida do primogênito. Você sabia que 70% das pessoas que estão numa penitenciária são de primogênitos? São de pessoas que são das primícias genéticas. Por quê? Porque os pais não fizeram resgate daquelas pessoas. Então no mundo espiritual fica uma lacuna, fica uma brecha, fica uma legalidade. É por isso que tem tanto primogênito com
passando lutas, passando dificuldades. Por quê? Porque ele não experimentou isso. Sou primogênita e bastardia. Já passei por tantas situações, precisa fazer um tratamento também, Ellen. Minha primogênita é uma bênção, o meu primogênito é uma bênção de Deus, e a glória a Deus, mas tem que ser resgatado. E quando não é nosso primogênito, nem meu, e sim do marido. Não, na realidade é assim. O seu primogênito você tem, não tem? Você não tem um primogênito seu? É seu filho. Então você tem um primogênito. Vamos lá. Então existe uma batalha. Todo aquele que é primogênito, ele é atacado espiritualmente. Pastor, me prova isso. Deixa eu falar algo para você. Perceba isso. Olha a vida de Jesus, era o primogênito. Olha a vida de Moshe, era primogênito. O que aconteceu? Herodes mandou matar Jesus. Faraó mandou matar Moshe. Por quê? Porque no mundo espiritual estava nascendo um primogênito diferenciado. No mundo espiritual, aquele primogênito, ele ia fazer a diferença, tá? Então entenda, o inimigo sabe quem é primogênito. Ele sabe e ele vai fazer de tudo para destruir a vida daquele primogênito. Porque o primogênito, ele carrega algo que os outros não carregam. E é ele que vai ser o roxo, que a gente fala, o líder. Aquele que vai estabelecer princípios espirituais, aquele que vai manifestar a glória de Deus sobre aquela família. Sou primogênito e estou há 20 anos como filha única. Olha aí, ó. Você carrega uma bênção, Luísa Cocado. Mesmo através das suas guerras, hein? Peço oração pro meu irmão. Vamos ver se está sujo. É uma guerra e eu sou primogênito. É verdade, a lenha é primogênito. Então entenda, o primogênito, ele é aquele que vai ser muito atacado. Na linhagem de sucessão, por exemplo, no ocultismo, quem que eles pegam? Eles pegam o primogênito, eles não pegam o segundo filho, o terceiro, o quarto, o quinto. A não ser que o primogênito não assuma aquilo. Mas a linhagem da primogenitura, ela vai passar por quem? Escute o que eu estou dizendo para você. É pelo primogênito. Então eles vão na linhagem. O primeiro a ser atacado ou a suscitar a descendência daquela família é o primogênito. É por isso que primogênito é guerra. Vive guerras. Eu vivi guerras terríveis na minha vida. E eu não entendi o porquê. Porque na realidade existia esse princípio da primogenitura. E olha só, é tão forte isso que Moisés foi vítima de tentativa de homicídio por parte de Faraó. Jesus é a mesma coisa, entenda, o inimigo sabe daquilo que você carrega. O inimigo sabe daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Vamos lá, 150 pessoas no YouTube e no Instagram, eu libero esse PDF. Vamos lá. Olha aí, ó, Helena Leninha, primogênita. Zenage, meu primogênito tem problema de saúde. Olha aí, ó, tá vendo? Érica, você já é uma benção, imagina resgatada, é verdade. Primogênito é aquele que é nascido de parto normal. Também, mas também tem o parto cesárea emergencial, não tem problema, é o primogênito. De qualquer modo, rompeu o ventre, né? Rompeu o ventre. Não, parto cesárea agendado também é o primogênito, só que assim, primeiro tem que se fazer uma oração quebrando isso, tá? Já ensinei isso. Parto cesárea agendado. Aquele que a mulher chega, doutora, posso tentar o dia? Porque eu tô com, né? Não quero sentir dor. Doutora, tudo bem, porque eu vou ganhar 10 mil reais mesmo. Entende? As pessoas não entendem um princípio básico desse. Meu marido e eu passamos guerras tremendas. Nossos irmãos de sangue nos perseguem. Por quê? Porque muitas vezes vocês carregam algo sobrenatural. Por exemplo, quem foi perseguido na família de Jacó? José. Assim como Jacó recebeu a bênção. José não era o primogênito do primeiro filho de Jacó. Ele era o primogênito, sim, de Jacó através de Raquel. E ele recebeu essa bênção. Mas depois ele tem 2 filhos, né? Manassés e Efraim. Mas olha só, quando vai abençoar, Jacó não abençoou o primeiro filho, abençoou o segundo. Olha que coisa tremenda. Então, existem casos que a primogenitura ela é invertida para determinados irmãos por causa da bênção que Deus quer estabelecer. Sou filha única, como funciona? Você é primogênita, filha. Se você é filha única, você é primogênita. Minha primogênita só tem 7 anos e vê espírito maligno. Olha só, isso é grave, hein? Então, para ela ver isso daí, ela é grave e não é grave, né? Porque ela tem visão aberta, irmã. E aí, se ensina ela, precisa ministrar sobre a vida dela. Eu sou a mais nova e é esquecida para tudo.
Mas, irmã Ateliê, às vezes a Thaís, né? Às vezes as mais novas podem ser aquelas que Deus vai liberar a bênção da primogenitura. É o caso de Yosef. Era o caçulinha que se tornou o maior de todos. Guarde isso. Então vamos lá. Alguns tipos de primogênitos que são mais atacados. Por que tem primogênito que é mais atacado? Por causa também de pecado sexual, geralmente, tá? Então é importante. Pastor, esterilidade está ligado à guerra na primogenitura? Eu não entendi o contexto. A esterilidade está ligada à guerra na primogenitura? Pode ser também, mas de qualquer jeito, todo filho que nasce e romper o ventre, ele vai se tornar o primogênito. A esterilidade está ligada a outras coisas. Inclusive, vamos ter uma live esse mês sobre esterilidade masculina e feminina. A batalha espiritual na esterilidade masculina e feminina. Quem é adotado, a mãe adotiva é estéril, sou primogênita dela ou não conta? Você pode ser sim, que você foi adotada. Então, no mundo espiritual, você é registrada com o nome dela. Então, você passa a ser a primogênita dela. Primogênita casada com o primogênito. Olha só que bênção, a bênção é dobrada, né? Já é dobrada, vai virar bênção quadruplicada, irmã Brenda. Meu irmão primogênito não tem guerra. Já eu passo por muitas. Interessante. Então, vamos lá. Alguns tipos de primogênitos que são mais atacados. Primeiro, olha só, eu tenho esse material aqui, tá? Esse material, ele é um PDF. Se vocês atingirem a meta aí, eu abençoo vocês. Mas tem que entrar em contato com a Leia, depois atingir 150 pessoas, senão nem adianta. Bom? E aí a Leia distribui. Vamos lá, primogênito de fornicação. Todo primogênito que foi de fornicação, que os pais geraram eles antes da aliança, ele vai ser mais atacado. Por quê? Porque ele é fruto de pecado sexual. Primogênito de adultério vai ser mais atacado porque ele é fruto também de um pecado extraconjugal. Primogênito de incesto vai ser mais atacado porque ele é o primogênito de parentela, de pessoas que se relacionaram dentro da parentela. Primogênito de estupro também, porque é um primogênito de um pecado de violência sexual. Primogênitos de inseminação artificial também, porque ele é um primogênito de um nascimento antinatural. Tá? Porque inseminação artificial é uma gestação, é uma concepção, na realidade, antinatural. Isso vai dar problemas. Primogênito de transfobia. O que é o primogênito de transfobia? É aquele primogênito, escute isso, é aquele primogênito na qual o homem virou mulher, a mulher virou homem e geraram uma criança. É primogênito, é fato, mas vai ser tocado. Por quê? Porque vai ser atacado por causa da circunstância dos pais. O pai virou mulher e a mulher virou homem e os se relacionaram e geraram uma criança. Rompeu o ventre, é verdade, é primogênito, mas vai ter problemas. Eu sou primogênita e casada com meu marido, que também é primogênito. Guerra dobrada e bênção dobrada também. Vou explicar. Não saia dessa live, porque senão você vai perder como que nós vamos fazer esse resgate. Existe uma maneira bíblica de se fazer esse resgate. Você que está no YouTube, dispara aí, compartilha, Instagram, dispara. Agora, existe aí 2 tronos que perseguem a vida dos primogênitos. 2 tronos. Vou repetir. Existem 2 tronos que perseguem a vida do primogênito. Um trono é o de Moloque e o outro trono é o de Lilith. Tá? As entidades que mais atacam os primogênitos são Moloque e Lilith. Perceba que na Taná, no Antigo Testamento, os pais ofereciam os seus filhos em sacrifício, principalmente para Moloque. Então, entenda isso. As entidades que mais atacam são Moloque e Lilith. Esses seres fazem de tudo para destruir as primícias genéticas da sua família. Eles sabem que existe uma bênção estabelecida pelo Criador na vida do primogênito. E o que eles fazem? Querem atacar a sua primogenitura, querem atacar o seu primogênito, a sua primogênita. Então essas entidades atacam sempre, porém principalmente aqueles que foram nascidos de maneira ilícita. Filho que nasceu de maneira ilícita vão ser mais atacados. Por quê? Porque existe uma desproteção no mundo espiritual, tá? Ou também aqueles filhos que são primogênitos, mas que foram consagrados para determinado tipo de entidade. Então precisa romper com isso no espiritual. Então Moloque é o pai da orfandade e do aborto. Lilith é a mãe dos seios amamentadores secos e do terror noturno. Olha como essas entidades trabalham na vida dos primogênitos. E esse trono é que se levanta contra os primogênitos. Moloque, pai da orfandade, pai do aborto. Muitas vezes você nasceu
pós um aborto, entende? Porque Moloque já estava regindo a vida ali dos teus pais. Muitas vezes a sua mãe tentou te abortar. Por quê? Porque Moloque já estava regendo a vida dela. Muitas vezes, no decorrer da caminhada, você foi gerado, você nasceu, você se tornou uma criança, mas passou a ter problemas de orfandade paterna, principalmente paterna. E isso gerou o quê? Invocação de Moloque. É uma entidade espiritual que ataca a vida das crianças. Não somente isso, também temos Lilith. Lilith, que é a mãe dos seios amamentadores secos e terror noturno. O que Lilith faz? Lilith, ela faz os seios das mulheres ficarem secos, que a gente fala, secos, durante a amamentação. Aí a mãe não consegue amamentar. E olha, o colostro é um dos principais nutrientes da vida humana. E aí a criança não tem aquele nutriente na fase que ela deveria ter. Pode ser que ela vai ter problemas lá na frente. Orgânicos, biológicos, por causa da falta de nutrientes que ela não recebeu da maneira que tinha que receber. Por quê? Porque muitas vezes aquela criança, os pais estavam regidos por Lilith, que é uma entidade que faz a mulher ter seios amamentadores secos. Não deixa a mulher, na realidade, amamentar. Não somente isso, mas Lilith também é a entidade do terror noturno. Aí a sua criança veio para o mundo, mas ela é perseguida espiritualmente todas as noites. Espanto noturno, não dorme. A criança só chora, a criança só grita à noite, a criança só berra à noite. Por quê? Porque é uma perseguição espiritual. Para quebrar esses altares, tem um valor específico de remissão? Eu vou falar daqui a pouco, Aniele, como que funciona isso no mundo espiritual. Aguarda aí, tá bom, filha? A gente já vai falar daqui a pouco. Então, eu preciso falar essa parte de batalha espiritual, porque existe muita guerra. Por que tem filhos que não fluem na vida? Por que tem filhos que não avançam? Por que tem filhos que não prosperam? Por que tem filhos que não assumem ministério? Por que tem filhos que não são ativados espiritualmente? Porque nunca foram resgatados, tá? Resgatados como primogênitos. Porque